Já está ao vivo. Maravilha. Fala, Beil. Beleza? O áudio tá bom aí? Dá um ok aí para mim, para poder testar aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos, são 7h30, né? Vamos começar a live dessa semana aqui, o encontro dessa semana. Diferentemente da semana passada, a gente vai estar entrevistando hoje. Entrevistando não, porque eu não estou entrevistando ninguém. Vou estar me encontrando, tendo o prazer de encontrar essa semana com duas pessoas incríveis, duas histórias maravilhosas que vocês vão adorar. Semana passada foi a semana toda, então a semana deu uma diminuída. Vão ser dois encontros, um hoje e um sexta-feira, no mesmo horário, às 7h30. Então espero que vocês estejam gostando aí desse bate-papo, né? Desse encontro que busca, nesse período aí de 50, 55 minutos, a gente está falando de coisas que estão fora do contexto aí da pandemia, da economia, da política, e trazendo para este momento aqui histórias verídicas, né? Pessoas que realizaram feitos incríveis, uma palavra motivadora. A gente quer trazer realmente bate-papos que, de uma forma ou de outra, vão impactar e podem impactar na vida de vocês. Então eu sempre penso o seguinte: se eu conseguir impactar uma pessoa só que está nos assistindo, uma só, já valeu a pena, eu já estou super feliz. Eu acho que a minha missão do dia está cumprida, que eu tenho que todo dia impactar no mínimo uma pessoa. Então, vamos receber hoje um amigo, tá? Vocês vão ter o prazer de escutar diretamente dele a história de uma empresa incrível, uma empresa capixaba incrível, que é o Grupo Hortifruti, que nasceu aqui, que está no Brasil todo. E vocês vão conhecer um lado que poucas pessoas conhecem, mas que eu tenho muito orgulho. Eu acho que isso vai ser o grande presente da noite, que é a gente mostrar, sempre está mostrando o outro lado das pessoas, né? O outro lado do executivo, do empresário, do empreendedor, aquele lado que as pessoas buscam preencher o seu propósito, fazer realmente entregas que motivem as pessoas, né? Realizar feitos que não precisa esperar ninguém agradecer nem parabenizar. Então, hoje a gente vai ouvir um pouco da história desse grande amigo meu. Tenho muito orgulho de ter eles aqui com você. Eu vou chamar agora o Fábio e apresento já para vocês, para a gente começar esse bate-papo aqui. Então, vamos convidar aí, que se vocês quiserem convidar uns amigos, vai lá no aviãozinho, convida um amigo para esse bate-papo e dá um coraçãozinho aí para receber o nosso querido Fábio Hertel, que eu vou convidá-lo aqui agora. Vamos lá. Vai entrar. 3, 2, 1. Entrou. Aí, ó. Muito rápido essa internet, cara. É igual pirlim-pim-pim. Botou e já recebeu, né? E aí, Fábio, tudo bem? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Beleza. Tudo bom, Fábio? Boa noite. Tudo ótimo, Rogério. Boa noite. Que bom a gente estar se reencontrando aí, mesmo que virtualmente. Mas é sempre muito bom estar com você e bater esse papo, tomar um café. Que maravilha, cara. Primeiro eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o meu convite deste encontro. Estava te explicando que eu tenho feito já 4 séries, né? 4 semanas, essa é a quinta, que eu faço encontros com pessoas inspiradoras, com pessoas que realmente impactam outras pessoas, que mudam o mundo, sabe? Que acreditam e têm certeza que é capaz fazer diferente e que tem uma história concreta para contar, porque aqui não é um local de palco, né? Onde as pessoas falam, eu acho, e se não, aqui é o seguinte, é como a gente pode fazer, como eu fiz, qual é o aprendizado que eu tive, qual o propósito na minha vida, como eu posso estar impactando mais pessoas. E aí eu estava falando no início aqui, Fábio, que se a gente sair hoje desse bate-papo de 50 minutos aqui e conseguir impactar uma pessoa, uma só, eu já estou feliz. Já valeu a pena. Primeiro te encontrar, né?
que a correria do dia a dia é complicado. Depois, por a gente impactar uma pessoa, já vai valer muito a pena. Então, muito obrigado. Queria estender aí o agradecimento à Luciane e às suas 4 filhas que estão te emprestando durante 50 minutos para mim. Então, mande um beijo para elas e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, tá, cara? Vou dar o beijo na Luciane e nas meninas pessoalmente. Que a mulherada aqui é tensa. Ave Maria, eu sei o que é, cara. Você está em casa, você tem 4. Aqui eu tenho 3. Né? Esposo, 2 filhas e um filho. Você aí tem esposa e 4 filhas. A gente sabe que é uma mágica, né? São só mulheres aí comandando a nossa vida. É verdade. Gente, olha só. Fábio Hertel é um grande amigo, como eu falei para vocês. Um empreendedor de mão cheia. Tá? Um cara de um coração incrível que vocês vão ter o privilégio e o prazer de conhecer. Tem uma história que marcou não só o mercado do Espírito Santo, como o mercado no Brasil. Tá? É um feirante de sucesso. É um feirante que vem de família de feirantes, mas que conseguiu, junto, obviamente, com outras pessoas, ter uma visão além daquela banca, além daquela loja, e transformar aí um negócio que era uma simples banca de feira numa rede conhecida por todos, que é o Hortifruti. Então, ele vai contar um pouco dessa história para a gente, vai contar um pouco das criatividades e inovações que ele trouxe, mas antes disso ele vai contar um pouco dele. Quem é o Fábio? Como é que o Fábio começou? Conta para a gente, cara, a sua história aqui no estado. Né? Fábio é um empreendedor capixaba também, e muito orgulho. Mas como é que foi que tudo começou, Fábio? Você sempre trabalhou com isso, os seus pais? Conta aí pra gente. Então, cara, antes de falar um pouco sobre esse meu início, né? Deixa eu dar os parabéns para quem está aí participando dessa live com a gente. A gente sabe que lives hoje são muito concorridas, né? O nosso tem live para tudo quanto é lado. Eu brinco, Rogério, que live empata com o número de farmácias aqui em Vila Velha, porque aqui em Vila Velha, meu amigo, a cada esquina tem uma farmácia. Aqui tem tanta farmácia que nas últimas férias que eu tive, eu voltei mais cedo, porque eu estava com medo de chegar em casa e ter uma farmácia. Você vira as costas, abre uma farmácia. Mas hoje o nosso tempo é sempre muito corrido, muito precioso, né? E o ativo talvez mais precioso que a gente tem sempre foi o tempo. Então, parabéns você aí que está participando dessa live. Faça aquilo que o Rogério já orientou. Tem um aviãozinho aqui embaixo, clique e convide pessoas. Porque eu sou um homem de fé, você sabe disso, Rogério. E você falou que ia promover um encontro. Eu falei, olha, tudo de bom. Porque eu acredito que quando Deus quer nos abençoar, Ele promove encontros. Então, se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que uma fala minha, uma fala do Rogério, uma brincadeira que a gente vai fazer, uma instrução, uma dica, uma ideia, pode transformar a sua vida. Então, nesse sentido, convide as pessoas para estarem nessa live. Eu estava participando como ouvinte outro dia de uma live e fiz o teste. A cada 10 pessoas que eu convidava, 7, 8 entravam na live. Então, clica aí no aviãozinho, convide pessoas, porque eu tenho certeza que nos próximos 30, 40 minutos a gente vai ter um encontro muito legal. Eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida, a sua história, a sua trajetória. Mas então, falando um pouco da minha história, né? Eu fui estudar fora da Grande Vitória o curso técnico, e depois que eu terminei o curso técnico de agropecuária, eu voltei para Vitória. Meu pai já estava lá militando nesse segmento já há algum tempo. Meu pai foi feirante, Rogério, durante muitos anos aqui na Grande Vitória. E no ano de 82, ele descobriu um sistema revolucionário de venda de hortifruti granjeiros que nasceu em Belo Horizonte. E ele trouxe esse sistema aqui para a Grande Vitória, implementou o sistema e deu muito certo. E tem uma história muito bonita, porque começou muito pequeno, entre amigos, né? E depois cresceu e se transformou numa empresa de referência, a maior do segmento do país. Mas eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer o 2º grau, e o meu pai fez a seguinte pergunta desafiadora: e aí, filhão, e agora? O que você vai fazer? Você vai estudar ou você vai trabalhar? Eu fiz conta, cara. Na época, a conta que eu fiz foi a seguinte: eu acho que daqui a 5, 6 anos, que é o tempo que eu vou passar na faculdade, eu acho que o local mais legal que vou ter para trabalhar ainda vai ser com o papai. Você quer saber? Eu já não gostava muito de estudar mesmo, não. Tirava nota boa, mas não gostava muito de estudar. E resolvi, falei, pai, eu vou começar a trabalhar então. E aí, meu pai falou o seguinte: ok, comece amanhã. Eu virei para o papai e falei, tipo assim, vou fazer o quê?
Ele falou, vai para a loja, meu filho. Você chega lá e é o seguinte, se o telefone tocar, você atende. Se você vê um papel no chão, você pega e joga no lixo. Eu falei, caraca, esse negócio de trabalhar vai dar para mim. Isso aí eu sei fazer. E foi exatamente isso que eu fiz. No início, fiquei lá, do lado do telefone tocava, eu atendia, o papel estava no chão, jogava no lixo. Tinha um funcionário do lado, Rogério, numa banca de melancia e abóboras, ele estava cortando melancia e abóboras, eu perguntei o que ele estava fazendo, ele me ensinou. Para encurtar a história, a minha primeira atividade mesmo dentro da empresa foi ser cortador de melancia e abóboras. O dia inteiro cortando melancia e abóboras. Fui conferente, fui caixa, fui repositor, fui embalador, fui motorista de caminhão. Todas as atividades de um varejo tradicional eu fiz. Depois fui para a Ceasa, onde nós nos encontramos lá. Fui conferente na Ceasa, fui comprador da Ceasa e minha última atividade na empresa foi diretor de comunicação. Eu criei o departamento de comunicação e marketing. Nosso time todo era muito simples, Rogério. O pessoal que vinha da roça, povo muito simples, sem muito estudo, e cada um com as suas habilidades. Fomos nos unindo ali, os amigos cooperando na empresa com as suas habilidades. Então, lancei ali o departamento de marketing. Nós fechamos um ciclo, que foi um ciclo bem legal a gente ter fechado. E minha última atividade, então, foi ser diretor de comunicação da empresa. Isso aí já numa empresa do seu pai ou já numa empresa maior, já no Hortifruti? Não, na empresa maior da Hortifruti. Porque a história foi a seguinte, quando meu pai começou lá atrás, ele trouxe a ideia para o Espírito Santo e do lado, papai tinha um box na Ceasa ali em Cariacica, e do lado do box do papai tinha um menino que trabalhava lá, um adolescente, que era carregador na época. Meu pai viu nesse menino um espírito empreendedor muito aguçado, chamou o menino para montar o primeiro sacolão aqui na Grande Vitória. E o menino, muito empolgado também, poxa, eu já vi isso aí, eu fui lá em Belo Horizonte, eu vi esse sistema, mas eu preciso conversar com o meu patrão, você não conversa com o meu patrão? Meu pai conversou com o patrão do menino, perguntou para o menino, quanto é que você ganha, menino? Ah, eu ganho 100. Papai falou, eu te pago 200, você vem trabalhar comigo. O menino ficou doido, vindo da roça também, e falou, olha, eu vim para a cidade, já, o patrão já me oferece o dobro. Enfim, ali fizeram uma dupla, foi um encontro abençoado ali, essa dupla foi crescendo, abrindo lojas. Meu pai deu uma participação de uma loja para esse menino. Meu pai, de uma forma muito simples, o termo que a gente usa é a prática de reter talentos. Como é que você retém talentos? Valorizando, incentivando, remunerando. Naquela política, Rogério, que eu acredito que dá para prosperar, mas todos temos que prosperar juntos. Esse foi um grande aprendizado que eu tive na minha vida empresarial. É para prosperar, cara, é para crescer, é para gerar valor, mas a régua tem que subir para todo mundo, para os acionistas, para os funcionários, né, os stakeholders todos que a gente chama, né? Dá para prosperar todo mundo. E aí aquela dupla cresceu, depois esse menino fez um voo solo, abriu uma loja com outro amigo, cresceu, a empresa desse menino cresceu muito, 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 mais do que a empresa do meu pai. Aí foi outro aprendizado, porque eu descobri que o papai era ótimo empreendedor, péssimo administrador. Então, uma dica de US$ 1 milhão. Se você não é competente em algumas áreas, traga amigos, traga parceiros, traga funcionários que tenham essa competência para se unir com você para a coisa ser alavancada. E aí a empresa desse menino cresceu muito, a empresa do papai nem tanto, e no ano de 2000 nós nos unimos novamente numa única empresa, uma SA, uma nova sociedade, uma nova composição societária. E essa história eu gosto muito de contar para meninos de faculdade, quem está começando. Aquele menino que era carregador da SEAD, que foi funcionário do meu pai, no final desse ciclo que nós fechamos, era o maior acionista da empresa. E aí a gente está falando do Gilberto. Do Gilberto. E o outro era o Tuca. O outro era o Tadeu, O que era o Tadeu. sócio do... O Tadeu, o Tadeu. Cara, Isso é uma das, isso é uma das aulas de semeadura, como você muito bem aplica nas suas palestras, a lei da semeadura, é uma das aulas mais concretas que tem, né? Você vê, o seu pai era um visionário, era um empreendedor, não era um bom gestor administrador, e aí tudo bem, ok. Era uma pessoa feliz, era uma pessoa que tinha os princípios e os valores dele, que passou para você, mas viu em alguém
vamos dizer, um diamante bruto ali que foi sendo lapidado, lapidado e se transformou num dos grandes empresários do Brasil, né? De uma rede enorme, que é o Gilberto, que tem uma visão realmente incrível e que depois se juntaram de novo. Olha, assim, é uma história bonita, é uma história de humildade, respeito, valorização e semeadura, que é o seguinte: a gente planta agora um pouquinho, que vai colher. Planta aqui um pouquinho, amiguinho, vai colher. E essa história é uma história de grandes e boas colheitas, né? Vocês É fizeram verdade, grandes colheitas na história do hortifruti. é verdade. Eu digo que a história da Hortifruti é um milagre. Milagre por quê? Nós não éramos os mais competentes, não éramos os mais ricos, não éramos os que tinham maior conhecimento, não tínhamos influência, eram pessoas simples, como eu falei, mas que quando se uniram com muita garra, muita dedicação, conseguiram construir isso tudo. E o mais legal, que é o Reputa o Milagre, nós fechamos um ciclo muito bem sucedido, que foi bom, né? Nós vendemos a empresa há 3 anos para um grupo suíço. Quem comprou está muito satisfeito, quem vendeu também está muito satisfeito. E o mais legal, nós continuamos amigos, cara. E se não fosse essa quarentena aí, a gente estava aí caminhando na praia, tomando nossa água de coco, fazendo negócio juntos ainda até hoje. E isso eu reputo como um grande milagre. A gente manteve essa amizade, apesar de ter encerrado a empresa, mas ainda continuamos amigos e fazendo negócio juntos ainda. Que maravilha. O Fábio, falando ainda dessa época do hortifruti, para a gente depois entrar em outros temas, era muito visível a inovação dessa companhia. E, assim, todo time, mas você, como foi sempre o diretor de marketing, de comunicação, aí eu acho que tem um pouco daquilo que você acredita, né? E você tem uma frase e você tem umas colocações que você, Fábio, tem como missão transformar a empresa de varejo que possam ser lucrativas, inovadoras, impactantes, né? Você tem aquela questão da marca, não pela marca, mas a marca atendendo dois drivers onde o ser humano navega de forma muito tranquila, que é o coração e a mente. E aí eu me Isso. lembro, tá, quando eu estava começando, que eu olhava muito, admirava e muitas vezes copiava a ideia, né, de como se relacionar, porque quando eu comecei um negócio, e nós começamos negócios fora do eixo, eu sempre falo isso, a gente começou em Vitória, né? Isso. Hoje eu estava prestando uma mentoria por um grande empreendedor em Recife e eu fiquei emocionado quando o cara estava falando de valorizar a terra dele, o local dele, as pessoas que estão lá. Eu falei, é isso aí, cara. E a gente fez isso. A gente começou aqui, valorizou e ganhou o Brasil, né? A Wine, a Hortifruti e os outros negócios que nós fazemos. Mas aí eu passava na ponte, era batata. Eu passava na ponte, aquele futebol lá, umas frutas tomando sol, aí lançava um filme no cinema, as frutas já estavam lá desenhadas daquele filme. A criatividade, a inovação, o enxergar onde ninguém estava enxergando sempre foi uma coisa muito, muito, sabe, do DNA da Hortifruti. Obviamente com a sua liderança, porque você era dessa área de marketing. Então, assim, e aí você fala sobre 5G, você fala sobre gente, você fala sobre marketing, os pilares, enquanto você estava na frente da companhia, que fizeram a companhia chegar onde ela estava, os pilares que você sabe que fizeram a diferença, quais foram? Cara, quando eu falo, você lembrou muito bem aí do. Deixa eu trabalhar um pouco essa questão do drive da mente e drive do coração, que isso é muito legal. Eu descobri que o ser humano basicamente trabalha com dois drives, o drive da mente e o drive do coração. E a maioria esmagadora das empresas que eu conheço só trabalha o drive da mente. O drive da mente é muito importante, Rogério. Tem a ver com meta, com resultado, com by the book, né? Tem que fazer a coisa por dentro, certinha, tudo ok. Mas o pulo do gato, a dica de US$ 1 milhão é você também ativar o drive do coração. Porque o drive do coração é onde você alcança as pessoas, você perpetua o seu negócio com o drive do coração. Por exemplo, você falou da parte de criatividade. Por que a gente conseguia ter tanta criatividade? Pega, por exemplo, sem querer fazer nenhuma crítica, mas em qualquer cidade que você está assistindo, nós estamos com 65 pessoas assistindo a live, talvez do Brasil todo aí, mas olha os comerciais, por exemplo, de redes de supermercados. De forma muito rara, a maioria da comunicação é toda igual. É tudo igual. Você só muda a logomarca, o resto é tudo muito igual.
Por quê? Porque ativam apenas o drive da mente. E quando ativa só o drive da mente, tem medo de criar coisas novas. Agora, quando você ativa o drive do coração, o que, que vem em contraponto ao medo? A alegria. Cara, o que, que faz as coisas se tornarem diferenciadas, criativas, disruptivas, inovadoras, é a alegria. Se você tem alegria no coração, você ousa, você, né, vai para frente, tudo passa a ter um brilho todo diferente. Então, eu acho que o grande diferencial da Hortifruti foi de forma intuitiva. Hoje, para mim, falar isso, né, alguns anos depois, talvez fica fácil. Agora, durante a caminhada, a gente não sabia que fazia isso. Agora, hoje, o que eu preciso transmitir, eu estou investindo muito na minha carreira agora de palestrantes, contribuindo, cooperando, trocando experiência com as pessoas. Eu preciso, então, racionalizar a coisa. Eu acho que o nosso grande diferencial é que, de forma intuitiva, nós ativávamos o drive do coração. Você quer ver outro exemplo? Eu fui convidado agora para fazer uma palestra na Abras. Infelizmente, por causa da quarentena, o congresso foi adiado, mas me deram o seguinte tema: como colocar o cliente no centro das decisões. Eu estudei pra caramba, cara, eu pesquisei pra caramba, e eu cheguei à conclusão de que existe um drive, uma palavra, um conceito que reúne uma série de atributos que fazem com que a gente coloque o cliente no centro das decisões. Sabe qual é essa palavra? O cuidado. O cuidado faz você perpetuar o negócio. O que vem em contraponto ao cuidado no drive da mente? O contrato. O contrato é importante, precisa ter, mas quando você, além do contrato, tem o cuidado, então você une duas forças poderosas, o drive da mente e o drive do coração. E isso potencializa o seu negócio. Você quer ver um exemplo? Rogério, você só está com a sua esposa porque você tem cuidado dela. Agora, não se iluda, ela só está com você porque você também, ela tem cuidado de você, você tem cuidado dela. Os seus filhos, Rogério, só estão com você porque você tem cuidado deles. Porque o dia que você separar dos seus filhos, eles podem até não sair de casa porque não tem idade, mas você vai ser deletado do coração deles. Então, o que perpetua o negócio e as relações é o cuidado. Alguém poderia falar assim, mas isso não é o amor que vai fazer essa argamassa aí? Eu diria o seguinte, que o amor sem cuidado é um fracasso. Então, se você quer potencializar o seu negócio, perpetuar o seu negócio, perpetuar as relações, cuide das pessoas. Em primeiríssimo lugar, cuide da sua equipe, cara. Em primeiríssimo lugar, é a sua equipe que precisa ser cuidada. Talvez agora com 76 pessoas, muitos empreendedores, muitos empresários aí, precisam ouvir que, inclusive no momento da quarentena, é hora de você expressar o seu cuidado. Eu tive vendo o exemplo outro dia da Nubank. O Nubank, que é esse banco digital que está bombando, alavancado aí, ele simplesmente mandou 1.000 cadeiras ergonômicas para 1.000 funcionários que estão trabalhando em home office. Olha o cuidado que eles tiveram. Já que você tem que ficar em home office, eu vou mandar uma cadeira maneira, cara, para você não ficar com dor nas costas, trabalhar bem confortável. Agora você imagina como que esse funcionário recebe essa atitude. Você acha que ele vai querer pensar em mudar de empresa por causa de R$ 500? Será que o Nubank vai ser valorizado e vai ter milhares de empresários, mais competências? Tudo isso por causa do cuidado. Então, cuide da sua equipe em primeiro lugar, porque é essa sua equipe que vai cuidar do seu cliente. E aí você vai ter empresas, negócios longevos, vai perpetuar o seu negócio. Eu acho que isso nós fizemos lá no Hortifruti, cuidávamos das pessoas, tinha, vamos dizer, o conselho, que cuidava muito bem da diretoria, que cuidava muito bem da gerência, que cuidava muito bem do encarregado, e essa corrente do bem chegava lá no cliente, porque todos sendo cuidados, então esse cuidado também chegava lá no cliente. E isso aí é só a máxima que eu acredito e também divulgo a todos os 4 ventos do mundo, né? O colaborador, aquela pessoa que está ali do seu lado, ele faz a diferença na sua empresa. Ele vai fazer o cliente se sentir em primeiro lugar. Se você quer um cliente bem tratado, trate bem o seu colaborador. Se você quer que o cliente se sinta em primeiro lugar, faça primeiro o seu colaborador se sentir em primeiro lugar. Aí as coisas funcionam. Essa matemática, ela é lógica e muito simples.
bem diferente do que a gente costuma ler, ouvir, né? Que não, o cliente, o cliente, o cliente. Olha só, o cliente a empresa tem que ser orientada para o cliente tem que ser Isso. protegido, o cliente tem que estar no meu lugar. Mas nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Em nenhum lugar do mundo, se quem faz o cliente ser feliz não está feliz. Isso não existe. É Não existe. simples como isso. Não Então, fecha a matemática. as pessoas ficam assustadas quando eu falo isso, que o cliente não está em primeiro lugar, mas não é que ele não está, ele não é importante. Não, ele é o mais importante, porque ele faz a empresa ter lucro, resultado, contratar gente. Mas o colaborador, o funcionário, ele tem que ter a valorização maior de todas, porque se ele não tiver, você pode ter o melhor produto, o melhor sistema, a melhor entrega, o melhor preço, vai chegar uma bosta lá no cliente. E ele não vai ser bem Você, atendido. E aí você tudo cai quer, por água. você quer ver uma coisa muito interessante? Era muito comum, aonde eu ia, onde eu dava palestra, onde as pessoas me encontravam e eu me apresentava, eles falavam o seguinte: Fábio, vocês têm um sistema de treinamento impecável na empresa de vocês. É o treinamento que. Porque eu entro lá, eu sou muito bem atendido, as pessoas têm prazer. Eu parava um pouco para pensar, falar e respondia o seguinte: falei, cara, de fato nós temos um excelente treinamento. Nós tínhamos lá uma estrutura de treinamento muito legal. Mas isso treinamento é drive da mente, cara. Se não junto não tiver o drive do coração, o treinamento fica mecânico, fica sacal, fica chato, fica repetitivo, não tem vida. Então, ativa o drive da mente com bom treinamento, mas conquista o coração da sua equipe, porque aí essas forças poderosas que vão fazer o negócio alavancar. Cara, eu acredito nisso, Fábio, assim, declaradamente, né? Não só acredito, declaradamente. Quem me conhece, quem já viu minhas apresentações, minhas palestras, ou alguma reunião que eu participo, eu acredito nisso tudo declaradamente. Para mim, não tem outra via. Para mim, quando perguntam qual é o segredo do sucesso, eu falo, olha só, o segredo do sucesso, primeiro, é trabalhar muito, tá? Mas o segredo do sucesso é você ter gente feliz, Isso aí. motivada e embarcada no seu projeto como se fosse dele. A partir do momento que você tiver gente do seu lado feliz, sabe, torcendo para tudo dar certo, a coisa vai funcionar. Você não pode ter pessoas embarcadas naquele sonho seu torcendo para dar errado. Então, seja transparente, use o coração, use a mente. A empresa tem que dar lucro, tem que ter resultado, Isso. o caixa tem que fechar no final do dia, não pode dar prejuízo, não pode ter perda, nada disso. Tem que ter processo, controle, tudo isso. Mas dá para fazer tudo isso com o coração batendo, meu amigo, irrigando de alegria e felicidade as pessoas. Essa é a fórmula que as pessoas têm que entender. Na hora que você encontra esse equilíbrio, que não é fácil, porque a Uhum. cobrança do dia a dia é muito grande, Isso. cobrança de investidores, cobranças do mercado é muito grande, mas quando você consegue fazer isso de verdade, você transforma uma empresa, gente, como o Fábio ajudou a transformar, porque ele não fez nada sozinho. Ele fez Não. com mais de 7 mil funcionários, mais de 7 mil funcionários em 3, 4 estados, venderam essa empresa para um grupo forte por bilhões. A Hortifruti foi, durante muitos anos, case de sucesso internacional. A venda por metro quadrado, a maior venda por metro quadrado de um varejo no Brasil por alguns anos eram das lojas do Hortifruti. Então, assim, Uhum. dá certo, dá muito certo, né? O Fábio viajava o mundo todo. Eu lembro que estou indo para Nova York, estou indo para isso, estou indo para aquilo ali, trazendo inovação, trazendo, sabe, conhecimento, mas nunca, nunca deixando de falar que as pessoas, a motivação, a transparência, o carinho era o que fazia diferença. Chegava na loja do Hortifruti de manhã, as pessoas estavam cantando, batendo palma, coisa tudo limpa, era um negócio maravilhoso. E aí vem algumas outras coisas, né, Fábio, que você sempre fala, que é a diferença de preço por valor, o princípio do Facebook, que é de curtir, compartilhar, que é o que você faz, epítida e propósito. E aí a gente já vai começar a mudar um pouco aqui o tom da nossa conversa para entrar para dentro de casa. Mas você tem muita coisa assim como o diferencial que você trouxe na sua vida do feirante para o executivo, que está muito pautado no relacionamento, né? Está muito pautado em fazer as pessoas ali acreditarem em você. Isso aí realmente fez a diferença nessa trajetória, né? Lembra aquela história do papai, quando ele falou assim: meu filho, vai para lá trabalhar,
vai pegar o papel, vai atender o telefone, na simplicidade do papai, Rogério, o que ele quis dizer é o seguinte: meu filho, vai para lá para servir. Não vai para lá apenas para bater meta, apesar que essa é muito importante. Não vai lá para ganhar dinheiro, vai para servir. Então, esta motivação faz toda a diferença. Ganhar dinheiro é muito bom, gente, e é para ganhar dinheiro mesmo, né? É para alavancar, é para ter resultado, é para gerar riqueza nova. Tudo isso é muito importante. Mas a minha motivação de vida foi aquele ensinamento do meu pai. Se eu estou aqui hoje conversando com 72 pessoas, abrindo mão de um monte de coisa que todo mundo poderia fazer, né? Eu já dei os parabéns para quem estava no início. Deixa eu dar os parabéns de novo, né? Porque entrou mais gente aí. Parabéns, porque, né, decidir estar aqui nessa live com o Rogério e comigo é uma decisão incrível, porque com tantas lives aí, aliás, você poderia estar roubando, você poderia estar matando, você poderia estar Netflixiando, sei lá como é que é o termo, mas você está aqui nos prestigiando. Parabéns, cara. Eu tenho certeza que às vezes uma fala que vai ser falada aqui, que vai ser ministrada aqui, pode alterar a sua história. Então, Rogério, é isso, cara. Vale a pena investir nessas coisas todas, vale a pena acreditar que as pessoas têm um coração batendo. A gente só faz negócio com pessoas, as pessoas têm que estar alegres, felizes. É isso que vai alavancar o nosso negócio. Bom, eu vou entrar numa segunda parte aqui do nosso bate-papo, que eu sei que muitas pessoas vão agora conhecer eu vou dizer assim, o lado A do Fábio. Que a gente está no lado B, agora a gente vai para o lado A do Fábio, né? E eu queria aqui mandar um super beijo para o meu primo Brito, lá de Rondônia, que está acompanhando a gente. Minha mãe já entrou, tantos amigos. É muito legal aí ver essa turma junto. Fábio, aí você passa por toda essa jornada, né? E eu que te conheço, posso garantir para todo mundo que, assim, tudo isso que você está falando, tudo isso que você aplicou lá dentro da companhia e nos seus novos negócios, você também aplica dentro de casa. Porque não tem uma diferença, né? Eu estou falando agora dessa questão do drive, essa questão do cuidar, essa questão do se relacionar, do valorizar. A gente vê que você é uma pessoa que tem uma família linda, como várias pessoas que estão aqui com a gente, mas tem uma devoção pela família, tem uma fé incontestável, tem um trabalho que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre a bênção, com um aplicativo incrível, né? E que, de forma leve, está ajudando e está trazendo coisas para as pessoas, está trazendo momentos para as pessoas, não só nesta fase que a gente está aqui, porque essa fase é passageira, é para o dia a dia, é para a vida, né? A referência de família, a referência de fé e a referência de valores e princípios, né? Então, você tem mais de 20 anos que você está estudando família, mesa, e aí a mesa onde a gente come, o momento da mesa, a bênção e tudo mais. Fala pra gente, Fábio, divide com a gente esses 20 anos de estudo em 20 minutos, cara. É linda essa história, é lindo. Vamos falar sobre a mesa, então. A mesa, ela foi colocada em segundo plano na história das famílias, né? Nós perdemos a mesa. A mesa acabou sendo um local de colocar enfeites, porque com tantos celulares, tantos notebooks e tantas telas, muitas famílias ainda hoje, na hora das refeições, perdem a oportunidade de estarem juntas e cada um vai para o seu canto, para o seu celular, para o seu iPhone, para o seu iPod, é um ai meu Deus para tudo quanto é lado, menos para a mesa. E eu descobri, Rogério, que mesa é local de bênçãos, mesa é local de encontros, mesa é muito democrática, é o local onde você fica na mesma altura quase que seus filhos, é hora de ter encontros abençoadores, não é hora de ter discussões, não é hora de fazer grandes cobranças, a mesa é hora de compartilhar o coração, né? Já que nós falamos aí do drive do coração, o melhor local que você tem para poder compartilhar os seus sentimentos, as suas alegrias, é durante a mesa, durante as refeições. Então eu venho estudando muito isso, e é muito interessante. Eu faço pesquisas no mundo todo onde tem pesquisa sobre a mesa, eu recebo através do Google, e todas as pesquisas que eu recebo apontam para a mesma direção. As famílias que se reúnem à mesa durante as refeições, esse simples gesto de sentarem à mesa durante as refeições, os casais são os mais equilibrados.
Os filhos, quando crescem, são aqueles que não se envolvem com drogas, nem com álcool, nem com fumo, que entram em atividade sexual mais tardiamente, que tiram as melhores notas da escola. Aí, quando eu falo isso para os pais, eles falam, como assim? Sente-se à mesa com seus filhos, restaure a mesa, restaure esse encontro na mesa, porque as pesquisas no mundo todo apontam nessa direção. A mesa é local de encontros abençoadores. Então, eu levo isso muito a sério aqui em casa, as meninas sabem disso. No início foi tenso, porque nós perdemos o cacuete de ficar na mesa. Ficava meio sem graça. Né? Aliás, você vai nos restaurantes hoje, as crianças, os pais, e todo mundo na mesa ali, cada um no seu celular, e não tem diálogo, não tem conversa, não tem nenhum relacionamento, não tem troca de emoções, não tem troca de coração. O coração não faz aquele movimento gostoso. E quando a gente leva isso a sério e decide, né, restaurar o encontro à mesa, aí tudo de bom. Você falou de criatividade, né? Eu tenho falado muito em palestras, às vezes na área de marketing, de criatividade. Eu faço esse desafio para os pais e para os empresários, principalmente. Às vezes, Rogério, nós somos tão criativos nas nossas empresas, tão criativos para fazer campanhas, para fazer projetos, para fazer lançamentos, para a gestão da empresa, temos tanta criatividade e não levamos essa criatividade para dentro de casa, cara. Então, de 20 anos para cá, eu tenho me dedicado a ser mais criativo com as minhas filhas e com a minha esposa na hora das refeições. Você quer ver um exemplo? Eu criei um joguinho chamado Jogo da Família. É um encartelado, e aí tem um dadinho, são 20 prendas. Então, acabou a refeição, cada um que está ali na refeição joga o seu dadinho, cai numa prenda, e ali tem que pagar aquela prenda, e aí a gente ri, se diverte, conhece as pessoas. Eu criei um outro joguinho, não sei se você tem esse, o peãozinho, você tem um peãozinho? Tenho, claro. Então, o peãozinho é a mesma dinâmica, ó. O peãozinho você gira ele, aí ele para aqui e dá uma prenda. Por exemplo, outro dia eu estava brincando com a minha filha Ana Paula e caiu para mim assim: conte um sonho. Eu falei, caraca, era para eu contar o meu sonho. Eu falei, caraca, rapaz, a gente inventa essas brincadeiras, daqui a pouco não sabe como é que vai brincar, né? Eu falei, contar um sonho, contar um sonho. Eu falei para ela o seguinte: minha filha, é o seguinte, o sonho do papai é que todas as famílias do Brasil, que os pais das famílias do Brasil possam abençoar os seus filhos. Porque esse é um outro princípio que eu acredito pra caramba, é na bênção dos pais, na verbalização da bênção dos pais. Aí eu falei para ela, eu queria que todos os pais do Brasil abençoassem os seus filhos. E ela, pequenininha ainda, com 7 anos, virou para mim e falou o seguinte: papai, que tal se todas as famílias do mundo, os pais pudessem abençoar os seus filhos? Eu falei, caraca, minha filha, o seu sonho é muito maior do que o sonho do papai. Então, tá vendo? Mesa é local de encontro, mesa é local de você conhecer as pessoas, de você conhecer os sonhos dos seus filhos, que você às vezes nem conhece. Então, seja criativo durante os encontros à mesa, brinque, invente, né? Quanta coisa que a gente pode fazer agora na quarentena, então, meu amigo, né? Reúna, né? Não faça aquele, né, a tragédia de cada um almoçar ou fazer a sua refeição em horários diferentes. Leve a sério essas coisas, que eu tenho certeza que você vai colher bênçãos e bênçãos consistentes na sua casa. Esse conceito da mesa é muito legal mesmo. A gente aqui em casa tem o costume, né? Pelo menos uma agora, nesse momento, a gente está fazendo praticamente as duas refeições juntos. Mas eu ainda preciso evoluir para chegar onde você está. Eu ainda cobro muito ali, é uma coisa de um educando o outro, como é que faz, mas eu me policio, mas ainda preciso evoluir. Mas, sem dúvida, só em estar junto, já é um momento que um fala uma coisa, um fala outra, um brinca aqui, um brinca ali. É bem diferente. E, de verdade, as pessoas perderam isso, né? Cada um come a hora que quer, aonde quer. Eu vejo as pessoas comendo no quarto, outras na sala, né? Cada um fazendo um. É uma hora da família, cara, meia hora, uma hora junto ali. Se a gente não consegue administrar dentro de casa este momento, não consegue administrar nada. Não consegue administrar nada, porque esse é o momento onde você está com as pessoas que você mais ama, mais convive, tem maior liberdade e que deveria ser o melhor momento de estar juntos, né? Vai É ter isso aí. problema, vai ter discussão, vai ter uma hora, vai ter isso, mas começa, faz, evolui.
que não tem por onde dar errado. Agora, você da mesa, você começou a estudar, tem essa, vamos dizer assim, essa profundidade no poder e no impacto na família na mesa, e daí você foi navegando e começou a estudar sobre a bênção. E aí a bênção, gente, é aquela coisa assim, bênção meu pai, bênção minha mãe, Deus te abençoe meu filho, aquela coisa que a gente vê em filme lá de antigamente, ou quem é do interior fazia, ou quem tem cultura de pais e mães que ainda tem essa vamos dizer assim, essa cultura, né, do pedir a bênção e tal, é muito forte. Eu conheço muitos primos, minha família é muito grande, que tem isso no seu dia a dia. Minha tia Soninha está aí, o próprio meu tio Brito está aí, meu primo Brito, tem um amigão meu, Wagner, que entrou aí também, que são pessoas que vivem isso de forma profunda. E você estudou a bênção e criou um aplicativo que cada dia envia uma bênção. E eu já te falei que eu tenho amigos que todos os dias leem, e os filhos é que leem isso para os pais. Eu acho muito interessante. E aí fala para a gente sobre também agora. Você falou da mesa, mas a bênção. A bênção. Cara, lembra dos encontros abençoadores? Eu me lembrei de uma história aqui. Eu estava, pela graça de Deus, em Nova York, participando do maior evento de varejo do mundo. E eu não falo inglês, eu estava todo enrolado, um monte de palestra, um monte de gente lá, aquela confusão danada, tradução, e eu me perdi. De repente, senta um camarada do meu lado e começa a conversar em português. Eu falo, graças a Deus, um brasileiro. Começa a conversar com o cara. E aí pergunta o nome do cara fala, é Fábio. Eu falei, opa, Fábio, que legal, eu também sou Fábio. E aí perguntei para ele, eu tinha acabado de criar o aplicativo, estava doido para vender o aplicativo para ele, o Benção, né? Falei, você tem filhos? Ele falou, eu tenho 3 filhas. Filhas? E na época eu também tinha 3 filhas, agora eu tenho 4. Chegou a Alicia, né, para fazer o quarteto aqui. Mas aí eu tinha 3 filhas. Falei, caraca, eu também tenho 3 filhas. E você é de onde do Brasil? Ele falou, sou de Vitória. Eu falei, não acredito, rapaz. Você é Fábio, você tem 3 filhas, é de Vitória. E aí eu troquei cartão, ele olhou meu sobrenome, Hertel, e me perguntou, quem era aquele Hertel que era coordenador do Salesiano? Eu falei, meu primo, por quê? Ele respondeu, porque eu estudei no Salesiano. Eu falei, eu também. Aí eu fiz um post, tirei uma foto com um sujeito, né, lá em Nova York, fiz um post. E o post era mais ou menos assim, chame um Fábio, que está em Nova York, em Harvard, nós estávamos em Harvard, cara, um milagre, não sei nem o que eu estava fazendo lá. Chame um Fábio, que está em Harvard, que tem 3 filhas, que é capixaba e que estudou no Salesiano. Aí você pode escolher o feirante ou o presidente do Google do Brasil. Eu estava junto com o presidente, o Fábio, o presidente do Google do Brasil. Você não está entendendo o que aquele encontro promoveu até hoje na minha vida. Eu mantenho um relacionamento com esse cara até hoje. Eu fui dar uma palestra outro dia aqui num grande evento de supermercados e eles me pediram para falar sobre tendência. Eu falei, sei lá qual que é a tendência do varejo, rapaz, mas vou perguntar quem sabe. Perguntei para o meu amigo Fábio, ele me deu uma aula, gravou um vídeo, eu passei esse vídeo lá na palestra, foi excelente, tudo isso por causa do encontro. Mas o que eu falei para o Fábio, naquele dia, que é o presidente do Google do Brasil, falando da bênção, eu falei o seguinte para ele, falei, Fábio, é o seguinte, cara, você é um homem de comunicação, um homem culto, mas deixa eu falar uma coisa para você, cara, o que você pode deixar de mais próspero e poderoso para suas 3 filhas não são as ações do Google, não são os bens, não são as faculdades, mas é a sua bênção. A sua palavra abençoadora que vai encorajar as meninas. Porque a bênção quer dizer o seguinte, liberar os seus filhos para prosperar. Você quer que seus filhos prosperem? Não fique pensando muito na faculdade, não. Pense em se aperfeiçoar na sua bênção, naquilo que você fala. Então, Rogério, deixa eu falar aqui para você e para 71 pessoas que estão me ouvindo agora. Falar assim, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho, é maneiro, cara. Não para com isso, não. Isso é bênção. Mas eu sou um homem de comunicação e eu descobri que o que comunica é o que emociona. Então, se você repete sempre as mesmas campanhas, as mesmas frases, as mesmas propagandas, os mesmos textos, aquilo vira paisagem. Então, bênção flui de um coração apaixonado. E por que eu abençoo a Ana Paula, a Isabela, a Monique e a Alicia? Porque eu sou apaixonado por essas meninas. Então, fruto de um coração apaixonado, flui palavras que nascem no coração de Deus, passam pelo papai e pela mamãe e alcançam o coração dos seus filhos. Você quer ver os seus filhos prosperarem? Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para falar palavras de vitória, de conquista.
Eu postei uma tirinha agora, essa semana, agora eu estou com dentro desse projeto da Bênção, eu tenho centenas de voluntários. E um deles, e eu estou fazendo as tirinhas, né? Aquelas historinhas em quadrinhos. E eu fiz uma agora. Quadrinho. Tirinhas que chama. Aí eu fiz a última agora, foi mais ou menos assim. O menininho olhando para a estátua lá da justiça e ele fala para o pai: Papai, eu acho que quando eu crescer eu vou ser um advogado. Aí o pai se agacha, olha no olho do menino e fala: Meu filho, então em cima dessa palavra eu te abençoo, para que você seja o melhor advogado da paróquia e que você monte o maior escritório de advocacia do Brasil. Plá! Bênção! Isso é bênção. É você profetizar coisas que seus filhos vão crescer, vão superar, vão ser os melhores, os maiores. Você vai liberar e a sua autoridade, a autoridade do pai, a autoridade da palavra do papai e da mamãe, pum, vão impactar o menino e ele vai ficar com aquilo na cabeça e ele vai alcançar aquele objetivo por causa da sua bênção. Isso é bênção. É impactante, né? A gente fica até emocionado e tal, porque a gente precisa fazer isso, né? O mundo precisa de boas referências, o mundo precisa de de pessoas abençoadas. E a gente que tem o conhecimento, a palavra, é pai, é mãe, é amigo, é irmão, pode falar, pode, como você disse, profetizar uma palavra positiva, né? Pode dar um empurrão positivo para as pessoas. Então, você estava falando aí, estou vendo aqui as pessoas comentarem, todas loucas, assim, felizes, isso aqui é legal. E tem um grande amigo nosso aqui, meu, tive o prazer de conhecê-lo recentemente, é uma pessoa incrível, que é o Cledson, que é o diretor-geral do Salesiano. Eu também fui estudante salesiano, ele está aqui acompanhando a gente, que é legal. o chefão do Salesiano aqui no estado, mas é uma pessoa, assim, do bem, uma pessoa incrível também, e está nos dando aqui o prazer da companhia dele. Meu padrasto acabou de entrar aqui, o Mário Provedel, lá do Rio, o grande Mário. Então, assim, a gente está com um grupo de pessoas... Audiência boa, qualificada. Eu tenho certeza que vão levar a bênção, que vão levar essa... porque, Fábio, vou te fazer uma outra pergunta antes, que eu queria que você também depois falasse um pouco da família, tá, cara? Assim, do poder da família. Eu vejo você malhando com suas filhas aí, eu também malho aqui em casa. Eu vejo você fazendo piquenique, você fazendo um bocado de coisa bacana com suas filhas. Você evoluiu de um patamar assim tão grande. Você tem 4 filhas, né? Uma recente que chegou agora. Mas as pessoas ainda trocam as palavras, quando a gente está falando aqui de bênção, profetizar e tal, não, gente, olha só, não tem nada de religião. Essas duas pessoas que estão falando aqui têm religiões, por exemplo, diferentes, né? Tem uma religião, eu tenho outra religião, mas ambos somos cristãos, né? Porque estamos falando de princípios, princípio não tem nada a ver com religião. A religião escraviza, aqui... o princípio liberta. Exatamente, é isso que eu queria falar. E aí, quando a gente fala profetiza, benção, não é o termo profetizar de religião, é porque o termo profetizar quer dizer entregar, empurrar, jogar para a pessoa ali uma palavra positiva. Então, a gente pode estar usando palavras, mas o objetivo aqui não é defender A, B ou C em termos de religiões, porque o que importa, acima de qualquer coisa, é fazer o bem, é querer o bem, é só pensar no bem. É isso que importa. Então, daí para frente, cada um segue a sua linha. E a gente tem que profetizar mesmo o bem, a palavra positiva, né? A bênção, como ela realmente foi explicada aqui de forma majestosa pelo Fábio. Fábio, e família, cara, que é a terceira vertente que você também estuda profundamente. Cara, a família é aquilo que Deus criou de mais precioso, né? E se a gente está falando de bênção, de mesa, de família e de Deus, né, quando Deus sonhou no coração ter um povo abençoado, ele não pensou na igreja, ele pensou em famílias. Qual é o sobrenome
de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ninguém sabe. Agora, o sobrenome de Deus a gente sabe, que ele se apresentou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Família, cara. O nosso Deus é o Deus de família, o Deus universal de todas as religiões é um Deus de família. Então, deixa eu abrir. Eu não ia comentar isso, mas eu estou me sentindo tão à vontade, tão em casa, e estou tão impactado, Rogério, de você estar me fazendo tais perguntas. Eu fiz um roteirinho aqui pensando que você ia falar de negócio, de coronavírus, né, Não, de aqui como é isso fazer. aqui. Né? Você está me fazendo essas perguntas assim, eu estou tão empolgado, tão animado com essa live, com as suas perguntas. Mas deixa eu abrir um comentário, um particular, que eu nunca comentei com ninguém, mas que faz parte da nossa liturgia de família. Cara, eu não só acredito no poder dos encontros, como eu já me declarei aqui, um homem de fé, que eu acredito que quando Deus quer nos abençoar, Ele promove encontros abençoadores, como eu não entro por um encontro desse descoberto. Eu não entro para o encontro, mesmo que virtual, com o Rogério, sem expectativa. Ao contrário, cara. Eu crio grandes expectativas, porque eu sei que, às vezes, uma palavra, uma fala, um exemplo, uma brincadeira, uma ideia que é lançada aqui pode alterar a história da sua vida. Então, quando eu entro para uma live dessa, eu venho debaixo de cobertura. Você está falando em família? Antes de vir para a live, a minha esposa impôs as mãos sobre mim, as minhas filhas, inclusive a Alicia, de 2 aninhos, colocou a mão na cabeça do papai e falou assim: Papai, Deus te abençoe. Isso é família, cara. Eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui debaixo de uma cobertura da família. Deus sonhou com isso, para que nós fôssemos uma aliança tão forte que quando um vai na frente da batalha, o outro está dando retaguarda. E aí vai, e aí a gente alcança as coisas, cara. Tem que ter um acordo, né? As pessoas prosperam, os casais prosperam, as famílias prosperam quando tem acordo, quando todos estão unidos num único norte, um único propósito. E aí, quando o papai está na frente, mas eu tenho uma retaguarda atrás. E quando a minha filha vai para a faculdade, eu abençoo a minha filha. E quando a minha esposa vai para uma consultoria, eu abençoo a minha esposa. Então, isso é família. Isso é uma força incrível, né, que eu me sinto confiante quando eu venho para cá. Fazer live, né? Pode dar algum grilo, o que eu vou falar, sei lá o que o Rogério vai perguntar, posso errar, posso ficar desequilibrado, qualquer coisa. Mas quando a minha esposa ora por mim e no final da oração ela fala assim: Nós te enviamos, papai, para essa live, para que você seja uma bênção na vida das pessoas que estarão lá, para que você seja uma bênção na vida do Rogério. Aí, cara, a bênção bate no coração do Fabão e eu estou preparado para a live que vier, porque eu estou debaixo de cobertura de bênção e da família. Então, isso para mim é família. Eu cresço, eu prospero quando a família está unida, quando um abençoa o outro. Você sabe a coisa mais linda que eu descobri? Que não é só pai e mãe que abençoam os filhos. Numa cultura de bênçãos, os irmãos se abençoam. Então, quando a gente vai dormir aqui à noite, é lindo a pequenininha virar para a Ana e falar: Aninha, Deus te abençoe, minha filha. Aí a Ana vira: Deus te abençoe, Alicia. Então, irmãs abençoando irmãs. Isso é cultura de bênção. Então, isso é incrível, cara. Então, eu vivo isso e é como você falou, eu adotei a filosofia do Facebook. Eu curto e compartilho. Eu curto tudo isso que eu estou falando para vocês e estou aqui compartilhando essas ideias, esses insights, essas dicas de US$ 1 milhão. O que mais eu vou falar aqui agora? Cara, sem sombra de dúvida, hoje está sendo o 20º encontro que eu estou fazendo, né? Então, tive o prazer de bater um papo e de encontrar pessoas incríveis, assim, que deixaram muitas mensagens bacanas, passaram muitas mensagens bacanas, mas a gente está tendo a oportunidade hoje de ter uma bênção, de ser impactado por coisas que normalmente as pessoas não falam e normalmente hoje em dia ninguém está dando ouvido, né? E a gente tem que se preocupar, a gente tem que se mover e a gente tem que dar o primeiro passo hoje. Tem que dar o primeiro passo hoje em resolver esses problemas da família. Para mim, tem uma coisa, Fábio, que é muito clara, tanto é clara que eu, junto com o Eduardo e com o Gustavo,
a gente está, que é o Juarez, a gente está criando um instituto, criou um instituto chamado Instituto Hoje, onde a gente vai trabalhar muito essa questão do bem-estar, da mudança, do esporte, do exercício, do equilíbrio, hoje. E você está nos fazendo uma provocação de que, olha, gente, tudo é bacana. E a gente aqui, você vê, a gente falou de negócio, empresa que valeu 1 bilhão, foi vendida, todo mundo ganhou dinheiro, um bocado de funcionário feliz, um bocado teve problema, todo mundo, né? O dia a dia de uma empresa não é simples, mas a gente está falando que tudo isso só aconteceu porque pessoas como o Fábio, pessoas como os outros que estavam envolvidos, como eu, a gente está embaixo e protegido por uma cobertura que é a família. Isso aí. E não tem o porquê não acreditar, não valorizar e não viver isso de forma intensa. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha, tem que ter prazer, honra e agradecer todo dia por ter isso. E quem, por alguns vários motivos, ainda não conseguiu esse equilíbrio, dê o primeiro passo, gente. Não espera as outras pessoas resolverem, não. Faça você hoje o primeiro passo. Sai aqui da live, vai lá e conversa, bate um papo. Então, dá um abraço. Você está dentro de casa, a gente não pode abraçar na rua, mas dentro de casa a gente pode dar um abraço. A gente pode falar, vamos mudar? Vamos tentar fazer diferente? Vamos pensar de forma diferente? Eu não tenho dúvida, Fábio tenho certeza que não tem dúvida, que a vida muda. Porque essa cobertura Certamente. que protege o ser humano, que é a família, ela não é poderosa não, Fábio. Ela é atômica, meu amigo. Ela é atômica. Né? Deixa eu aproveitar e fazer um merchan, então, já que você falou nas pessoas que têm dificuldade em começar. Eu escrevi esse livro, se chama A Bênção Nossa de Cada Dia. Você pode me pedir o livro aí pelo direct, ou tem um site chamado Bênção Diária, que você pode adquirir o livro e você vai aprender 7 princípios para começar a colocar essa cultura de bênçãos na sua casa. A Bênção Nossa de Cada Dia, e o site é Bênção Diária. Tira Tirar do depois plástico? uma foto dele, que aí depois eu boto lá no story. Ah, tá bom. Eu mando a arte para você. Boto direitinho pro pessoal. Deixa Beleza. eu fazer 2 perguntas, a gente só tem mais 2 minutos. Rapaz, o tempo passa que... Né, o papo tá bom. Conversando com você, eu tô quase voando aqui, flutuando. Né? A primeira pergunta é o seguinte, não é a primeira pergunta. Em 1 minuto, você poderia dar uma mensagem final às pessoas que estão nos acompanhando? Em 1 minuto? Uma mensagem do Fábio. Tá. A primeira mensagem é a seguinte. Restaure a mesa, restaure a bênção na sua casa. Este é um princípio imutável que vale para todas as gerações, que vale para todas as pessoas de todos os credos. A bênção dos pais faz toda a diferença na vida das crianças e elas certamente serão prósperas, porque bênção é isso, é autorizar para os seus filhos prosperarem. O meu intuito como pai é que a próxima geração, que as minhas filhas, sejam muito melhores que eu, que falem mais sobre Deus do que eu, que orem mais que eu, que leiam mais a Bíblia, que prosperem, que ganhem mais dinheiro que eu. Então, como que eu vou conseguir isso? É com a minha bênção, com a autoridade de pai para abençoar os filhos. E a última mensagem, nós estamos aí nesse período de quarentena, de crise, de dificuldade, a gente não pode negar o problema que a gente está vivendo. Mas eu quero trazer uma palavra de confiança e de consolo, não, de esperança. Uma palavra de esperança, eu acho que esse é o melhor termo. Porque a maior crise registrada na história foi o dilúvio. O dilúvio foi a maior tragédia registrada na história da humanidade. E ela acabou depois de uma quarentena. Então, tudo isso que a gente está vivendo agora vai parar, vai acabar. Tudo vai terminar bem. Então, nós temos que nos portar como pessoas confiantes, esperançosas, e sermos, assim, eu não sei se é o termo, mas o melhor quarentenista da paróquia. O que eu vou fazer hoje para ser um melhor indivíduo que está em quarentena? Eu tenho muito o que fazer para ajudar as pessoas, eu tenho muito o que fazer para encorajar as pessoas, eu posso me preparar, me capacitar, fazer bons cursos, várias coisas que a gente pode fazer para levantar o nível. Então aproveite esse tempo da quarentena para sair melhor, meu amigo, para sair muito melhor do que você entrou nela. Então que Deus abençoe vocês, que Deus prospere a sua casa, os seus negócios, que Deus coloque a mão dele sobre a sua casa,
se há algum conflito, que Deus esteja acabando com esse tipo de conflito, que Deus te dê ideias criativas para você fazer o seu negócio prosperar na crise, porque Deus é capaz de fazer isso, de te dar uma ideia. Tudo que você precisa para crescer é de um bom encontro e de uma boa ideia. Você tem uma boa ideia, encontra uma pessoa, aí Deus te alavanca. Então, que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus resolva os seus negócios e que você saia dessa quarentena muito melhor, muito mais próspero e uma família muito mais unida. Deus abençoe todos vocês aí. Amém, Fábio. 10 segundos, o Instagram.